Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro do Evangelho de São João, no capítulo 11, do versículo... Ela vai colocar aqui, 11, verso 21. Diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Amém? Até aí, podemos assentar. Vamos ler só até esse versículo. Eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês e quero falar um pouquinho de milagres. Amém? Milagre que é uma prerrogativa de Deus. Na verdade, o que é milagre? A gente se pergunta, o que é milagre? Milagre é aquilo que excede a normalidade das coisas. É quando você vê alguma coisa acontecer, algo que acontece simplesmente superando a lógica, superando a física, superando a biologia, superando tudo aquilo que realmente está diretamente ligado à possibilidade das coisas e à existência das coisas. E Deus usa isso quando Ele precisa agir dentro de uma situação anormal, onde as possibilidades humanas, elas se limitam e não tem nenhuma possibilidade das coisas mudarem. A Deus tem esse recurso que Ele usa para poder glorificar o nome dEle. Por que eu digo que é além da física? Porque não se limita pelo poder da física. A prova é que a Bíblia diz que Jesus, ele atravessou uma parede numa reunião onde o pessoal estava reunido, quando Tomé foi examiná-lo para saber se era ele que estava mesmo ali. E a gente sabe que isso era totalmente possível. Isso é um milagre, porque a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E ele atravessou a parede mostrando que milagre é isso. Extrapola a própria física. Milagre é alguma coisa que desafia a biologia, que foi o caso do milagre declarado por Deus, da mulher do Abraão, que já estava com 90 anos, e nós sabemos que, biologicamente falando, ela não podia ter filhos. Ela já estava com 90 anos, e a Bíblia diz que Abraão estava com 100, e Deus falou que aquele era o momento de se confirmar a palavra dele, e a Bíblia diz que Sara ficou grávida aos 90 anos, extrapolando ou passando por cima dos princípios da própria biologia. Então, milagres são coisas que acontecem que não se limitam pela nossa biologia, não se limitam pela física das coisas do que nós conhecemos. É uma ação de Deus que vem exatamente para nos beneficiar. É aquilo que a Bíblia diz, que Deus não precisa de probabilidade, de possibilidade de nada. A Bíblia simplesmente diz que Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele faz acontecer, por quê? Porque a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? E a gente precisa muito de milagres. Há momentos na vida da gente que só o milagre pode dar solução para determinadas situações e determinadas coisas. As situações que nós enfrentamos ou passamos, seja de ordem pessoal, seja de ordem familiar, seja de ordem física, às vezes até de ordem material, que às vezes a gente está ali naquela dependência que só o milagre pode mudar as coisas, porque de repente você faz uma leitura de tudo que se passa em sua volta, de tudo que cerca você, e você não consegue ver nada favorável, nada que aponte de uma maneira positiva para poder te dar alguma expectativa positiva diante de tudo aquilo que a natureza das coisas diz que não tem como. É aí que Deus vem e entra com o milagre. É um recurso que Ele tem para agir exatamente quando tudo falha, quando a física falha, quando a biologia não tem como, quando nada pode ser feito, humanamente falando, Deus entra com esse poder extraordinário que se chama milagre. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, Ele estava numa festa judaica. Era a festa, deixa eu ver como era o nome da festa aqui.
Festa da dedicação. Era inverno, diz aqui. Está no versículo 22 do capítulo 10, né? 10, 22, né? Ele estava nessa festa. O que era a festa da dedicação? É uma festa que acontece no mês de dezembro até hoje lá em Jerusalém, quando os judeus chamam essa festa da Festa das Luzes. É o nome da festa. Festa das Luzes. Chanukah é também o nome hebraico que se dá para isso. O Hanukkah é o nome da festa. E os judeus diziam tudo, e nesse dia, que é chamado o dia da Festa das Luzes, eles usam uma Chanukah, que é uma menorá diferente, cheia de luzes, que eles colocam às vezes até na janela para poder iluminar. Eles colocam essa luz em tudo quanto é lugar com essa menorá. Mas só que essa menorá é uma menorá diferente, ó. Essa aí é com nove velas, com 9 braços. Essa menorá é a festa do Chanukah. Uma menorá, a outra tem só 7, mas essa tem 9, porque essa era da festa do Chanukah, quando eles iluminavam tudo, que eles chamam de festa das luzes, para poder festejar uma vitória dos macabeus sobre os seleucas. E a outra menorá é uma menorá que é só 7. Acho que tem uma foto de uma outra menorá que é só 7, não tem? Que simbolizava os olhos de Deus, os 7 olhos de Deus. Essa menorá ficava dentro do templo, essa aqui é só 7. Ela ficava dentro do templo, no cantinho do templo, lá perto do Santo dos Santos. O que era que acontecia para eles poderem falar isso? Eles começavam a fazer os sacrifícios dentro do templo. Quando eles faziam os sacrifícios dentro do templo, o templo enchia de fumaça. Ficava tudo cheio de fumaça, que ninguém via ninguém, devido à queima da carne, aquela coisa toda ali dentro que havia, gerava aquela fumaça também, a fumaça do incenso, e o ambiente, vamos dizer esse ambiente aqui, ficava tão fumacento, tão cheio de fumaça, que ninguém conseguia ver quem estava do lado. A única coisa que eles viam no meio da fumaça era a menorá acesa, com as 3 lanterninhas que ficavam iluminando no meio da fumaça. A única coisa que era visto, que simbolizava os olhos de Deus, que tudo vê e que tudo realmente enxerga. Por isso que tem aquela música que diz assim, no santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Já ouviram esse louvor? De baixo, pois é, porque a fumaça escondia tudo, só a menorá ficava acesa e as pessoas não viam ninguém, mas via aquela menorá acesa que simbolizava exatamente os olhos de Deus. Essa é a diferença da menorá para a outra, Hanukkah, que é essa aqui que tem 9, que era que eles usavam no dia da festa, para iluminar, que eles chamam de festa das luzes. E Jesus foi para essa festa. Ele ia em toda a festa judaica, e ele foi para Jerusalém para participar da festa das luzes, do Hanukkah. E quando ele está lá, deu uma treta muito grande com os judeus. Os judeus começaram, vieram com ele, vem cá rapaz, tu vai falar se tu és o Messias, se tu és ou não, se tu és o Filho de Deus. E todo mundo começou a fazer pressão em Jesus, mas Jesus não queria falar ainda, que não era hora de falar. E o pessoal fazendo pressão para ele dizer qualquer coisa, não, eu sou o Filho de Deus. Alguns diriam assim, mas você está blasfemando, então vamos mandar matar você. E ele começaram a pressionar, e ele disse, olha rapaz, vocês não me creem em mim? Jesus falou, porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus falou para o povo, para algumas pessoas, vocês não são minhas ovelhas, vocês não creem em mim. Está tudo nesse capítulo 10 em diante aí, né? Ele teve essa confusão. Vamos ler, só para os irmãos poderem pegar aqui. A festa da dedicação era inverno esse dia, que é o mês de dezembro. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, continue. Rodearam-se, pois, os judeus e interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz francamente, fala logo. Começaram a fazer pressão dele. Diz logo que tu és o Cristo, rapaz. Aí Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Não tem que estar falando para vocês. O que eu faço já prova que realmente eu sou o Filho de Deus. Que ninguém faz as obras que eu faço. Eu faço essas obras porque eu sou realmente Filho de Deus. E os judeus lá pressionando.
mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas, vocês nunca vão crer em mim. E ele começou a conversar sobre isso, e houve uma pressão muito grande. Alguns começaram a querer pegar em pedra para jogar nele. E diz a palavra que ele desceu, foi lá para o Jordão. Ele voltou lá para Galiléia, foi lá para perto do Jordão. Ele saiu da festa, desceu para o Jordão e ficou lá. Olha, ir para Galiléia e para a Judéia era uma viagem que não era curta, era 200 quilômetros para você sair de Cafarnaum para poder ir para Jerusalém. É uma viagem de 200 quilômetros, é distante. E Jesus tinha um amigo que morava próximo de Jerusalém, morava na grande Jerusalém. Amigão, pense num camarada amigo. Aquele companheiro de Jesus chegar na casa dele e saber que estava na casa de um amigo. Esse amigo se chamava Lázaro. Ele morava mais ou menos a 6 a 8 quilômetros de Jerusalém. Depois de Jerusalém, você andava um pouquinho, uns 6 quilômetros, chegava numa aldeia que se chamava Betânia. Era ali que ele vivia. E Jesus, quando vinha da Galiléia, ele já ia direto para a casa do Lázaro, porque o Lázaro tinha duas irmãs que amavam Jesus. O nome delas era Marta e Maria. Quando elas sabiam que Jesus estava chegando, uma delas ia e já começava a fazer a comida que Jesus gostava de comer, a Marta, e começava a preparar aquela comida gostosa para ele, e ele gostava de ficar ali, porque as pessoas gostavam de ouvi-lo também, de escutá-lo, e tinham assim a maior honra com ele, a maior consideração e o maior respeito, e era a casa que ele ficava quando ele estava na Judéia. Quando ele ia para Galiléia, ele tinha uma outra base, era a casa do apóstolo São Pedro. A família do Pedro acolhia ele, e ele ficava na casa do Pedro, que a sogra dele preparava comida para ele também, e ele gostava muito de estar na casa do Pedro. E eram as duas casas que ele pousava quando estava numa região ou outra, que ficavam distante de 200 quilômetros. E ele, no dia da festa, a família talvez esperou, ele vai bem descer para cá, ele não desceu, foi embora para o Jordão. Mas ele foi de caso pensado. As irmãs de Marta, ou de Lázaro, Marta e Maria, mandaram alguém avisar Jesus: olha, nós viemos trazer notícia para o senhor descer direto lá para Betânia, porque o seu amigo está muito doente, seu amigo está malzão, está muito doente. E elas mandaram alguém para avisar Jesus. Jesus recebeu a notícia, não deu muita importância. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele até fez um comentário dizendo que depois ele ia lá para curar o Lázaro. E depois que ele recebeu essa notícia, ele ainda ficou lá 2 dias na Galiléia. Aí depois ele veio e resolveu ir para a cidade para atender o pedido. Andou mais 2 dias. Demorou 4 dias. Até que ele chegou lá em Betânia. Quando ele chegou em Betânia, a cidade era uma aldeia, estava em alvoroço a cidade ainda. Porque um judeu, quando morria, as pessoas ficavam chorando durante 7 dias. Durante 7 dias, existiam pessoas que eram pagas para chorar. Pessoas que recebiam só para ficar chorando e lamentando a morte da pessoa. E geralmente essa tarefa eram dadas às viúvas, eram dadas às pessoas órfãs, as pessoas que não tinham nem o meio de poder se sustentar ou de subsistência, eles davam essa tarefa para chorar no velório, para poder ganhar alguma coisa. E as pessoas ficavam chorando durante 7 dias. E Jesus chegou, já faziam 4 dias que o Lázaro tinha sido sepultado. E quando ele chegou, diz a palavra, que ele nem entrou na aldeia. Ele ficou na estrada mesmo, porque da estrada ele pegava o caminho para ir para o cemitério, que os cemitérios sempre eram fora da aldeia, fora da cidade. E quando ele está na estrada, que ele chegou,
a irmã do Lázaro veio atrás dele. Senhor, foi Maria, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós mandamos avisar o Senhor, mas o Senhor nem ligou, nem deu importância para o seu amigo. Se o Senhor estivesse aqui, com certeza, ele não teria morrido. Jesus, Maria, olha, eu quero dizer que o teu irmão vai ressurgir. Ela disse, eu sei que ele vai ressurgir, mas na ressurreição do último dia, todo mundo vai ressurgir. Eu sei que ele vai ter que ressuscitar. Jesus olhou para ela e disse, pois olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus falou para ela. Não demorou muito, ela saiu, lá vem a outra irmã, disse as mesmas palavras, elas estavam chateadas, estavam magoadas, elas já tinham conversado entre si, e pelo que uma disse e a outra disse, tudo indica que elas já tinham conversado, e as mesmas palavras que uma usou, a outra usou para fazer pressão em Jesus, como que reclamando de uma insatisfação muito grande, pelo fato realmente dele ter sido avisado, e que ele não se importou, não deu importância, não veio para atender um amigo que estava doente, mas que agora o amigo estava morto e tal, como que dizendo assim, o senhor não estava nem aí para o seu amigo e tal, e diz a palavra que ela veio e falou a mesma coisa, Jesus deu as mesmas respostas, e depois que ele deu essa resposta, diz a palavra, que ele foi andando direto lá para o cemitério. Quando ele chegou no cemitério, as pessoas que estavam na aldeia tomaram conhecimento, olha, Jesus chegou agora, atrasado, e ele foi direto lá para o cemitério, vamos todo mundo para lá. Aí correu aquela multidão, a aldeia toda vazou, e todo mundo desceu para ir para lá, para o cemitério, porque sabia que Jesus estava lá. A palavra de Deus diz que Jesus chegou, e de repente ele começou a chorar. 2 vezes Jesus chorou na Bíblia. Essa foi uma das vezes. Ele começou a chorar. Começou a chorar. O pessoal, olha só como ele amava o Lázaro, gente. Era amigão mesmo, ele está chorando. Será que ele poderia ter impedido que isso acontecesse? Será que ele poderia ter impedido o Lázaro de morrer? E eles achavam que ele estava chorando sentido pela morte, mas não era. Ele estava chorando por causa da dureza do coração das pessoas. A incredulidade. As 2 vezes que Jesus Cristo chorou no Novo Testamento, ele chorou porque as pessoas eram duras de coração, não acreditavam, não tinham facilidade de poder acreditar no poder de Deus, numa manifestação sobrenatural de Deus e naquilo que ele era, o Filho de Deus. E diz a palavra que ele se aproximou da sepultura, que era uma caverna, e estava com uma pedra na frente da caverna, como era de costume, porque os judeus, eles costumavam muito naquela época, quando iam enterrar alguém, sepultar alguém, eles tinham um ritual, eles passavam um aloés, um creme no corpo da pessoa, e depois que eles passavam, eles pegavam 50 metros de linho, pegavam e enrolavam a pessoa todinha, da ponta da cabeça até a ponta dos pés, eles enrolavam com aqueles 50 metros de linho, amarravam a pessoa todinha e amarravam e atavam todinha a pessoa enrolada naquele pano. E depois eles colocavam de pé, deixavam o corpo em pé, encostado dentro daquelas cavernas. E Jesus chegou, sabia que o rapaz estava sepultado há 4 dias, e 4 dias, a pele já está se soltando da carne, os cabelos já estão caindo, um corpo sepultado há 4 dias está em alto estado de decomposição, além do mau cheiro. Jesus chegou e disse assim para as pessoas que estavam ali, tirem a pedra, quero que vocês tirem a pedra da porta da sepultura. Alguém retrucou, mas já faz 4 dias. O mau cheiro está horrível. Como é que a gente vai tirar a pedra daí? Ele está 4 dias sepultado. Ele disse, tirai a pedra. Alguém foi lá, arredou a pedra, tirou a pedra da porta da sepultura. Quando tiraram a pedra da porta da sepultura, Jesus Cristo fez uma oração,
pela primeira vez ele fez uma oração para chamar a atenção. Ele nunca fazia oração para chamar a atenção de ninguém. Ele nunca fazia oração para se empoderar diante dos outros. Ele nunca fazia oração para tentar dizer que ele era o Filho de Deus. Pelo contrário, quando ele curava alguém, ele curava e dizia: vai, não conte para ninguém, não precisa contar, não precisa fazer propaganda. Mas dessa vez ele resolveu fazer um milagre e fazer a questão de mostrar quem ele era, porque ele tinha tido um problema alguns dias atrás. Lá na festa do Hanukkah, quando os judeus tentaram pressioná-lo e queria que ele falasse alguma coisa, e ele não queria falar, ele só queria que as pessoas pelo menos acreditassem nele pelas obras dele, mas naquele dia ele resolveu fazer uma oração para poder impactar e para mostrar para todo mundo que estava ali que ele não era simplesmente um profeta, que ele não era um homem comum, mas que ele era o próprio Deus que estava no meio dos homens. E diz a palavra que ele fez essa oração: Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves, ele disse assim, mas eu digo assim, para que eles saibam que tu me enviaste. E depois que ele disse essas palavras, ele bradou: Lázaro, vem para fora. Quando ele disse essas palavras, diz o Novo Testamento, que algo aconteceu na sepultura. O poder de Deus envolveu o lugar, a luz da vida, envolveu aquela caverna, e ninguém sabe como, de repente, Lázaro, que não podia andar porque estava todo atado, todo amarrado, foi empurrado e jogado para fora da sepultura. De repente, quando as pessoas olharam, o Lázaro estava em pé do lado de fora, totalmente vivo. Quando as pessoas viram aquilo, ninguém conseguiu, mas o que está acontecendo? Ele pegou, parou e disse assim mesmo: desataio, tire as ataduras dele. E alguém foi lá e tirou as ataduras dele. E quando tiraram as ataduras dele, todos presenciaram que ele estava vivo. Diga glória a Deus. Irmãos, a gente aprende algumas coisas falando sobre milagre. Quando a gente quer um milagre de Deus, a gente tem uma parte para fazer, para que esse milagre aconteça. Sempre que você necessita de um milagre de Deus, não basta só você chegar e dizer: eu quero um milagre, meu Deus. Você vai atrás do milagre, você busca o milagre, você pede o milagre, mas dentro desse contexto de busca, existe uma parte que é sua, que é a parte que você tem que fazer. Por quê? Porque Deus só faz a parte dele, mas a sua parte, ela tem que ser feita para que o milagre possa se configurar na sua vida. Qual é a sua parte? É a parte que você pode fazer. Fica claro nisso? Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele poderia chegar e dizer assim para aquela pedra: pedra, sai da frente daí, dessa sepultura. E a pedra ia rolar, ia sair, porque Ele tinha poder para isso. Mas Ele não ia fazer isso. Por que Ele não ia fazer isso e não fez? Porque aquilo as pessoas podiam fazer, que era tirar a pedra. Muitas vezes, para a gente poder presenciar o milagre de Deus, é necessário nós fazermos rolar da vida da gente as barreiras, os obstáculos, a pedra da incredulidade, da dúvida, da insegurança, da incerteza. Às vezes são coisas que nós podemos fazer. E tudo aquilo que é possível você fazer é a parte que você tem que fazer na sua vida, porque Deus só vai fazer a parte dele, que é operar o milagre. Se eu preciso de um milagre de Deus, a minha parte é orar. A minha parte é, acima de tudo, buscar. A minha parte é crer de que Deus vai operar aquilo e me encher de fé e de confiança. Essa é a minha parte. Essa parte Deus exige que seja feita por você. A parte que é possível, a parte que você pode fazer, a parte realmente que é exatamente a tua parte dentro daquilo que Deus tem para operar. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Por isso que ele chegou e disse: desatai-o. Por quê? Porque isso os homens podiam fazer, que era desatar o Lázaro. Se ele quisesse, ele mandaria também aquele pano e aquelas faixas saírem do Lázaro e sairia. Mas não, isso aí vocês podem fazer. Então façam. Por quê? Porque a parte de Deus é fazer o que você não pode fazer. Olha, esse milagre impactou tanto,
que muita gente passou a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas saíam em romaria dos lugares mais distantes da Judéia e da Galiléia para ir lá na cidade de Betânia para olhar o Lázaro, para olhar ele, para perguntar para ele o que tinha acontecido, e ele dava o testemunho, e as pessoas iam acreditando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Isso incomodou tanto os judeus religiosos, que eles começaram a se articular para matar o Lázaro e para matar Jesus, porque estava muita gente acreditando que Jesus é o Messias. E aquele milagre foi um milagre estrondoso, que serviu para impactar e para fortalecer a vivência daquelas pessoas com Deus. É isso que o milagre também faz acontecer. Fortalecer a sua vivência com Deus. Quando você recebe o milagre de Deus, aí você não tem dúvida que a mão de Deus agiu. Quando você recebe o milagre de Deus, você começa a se sentir amparado. Você começa a perceber que você não está sozinho, mas que Deus está escutando você. E Deus então tem o prazer de operar esses milagres na vida da gente, somente para fortalecer, para glorificar o seu nome naquilo que Ele faz nas nossas vidas, naquilo que Ele faz através da nossa fé. Talvez você esteja aqui precisando de um milagre. Talvez há uma situação que você entende que só o milagre pode mudar tudo. Há um filho que você entende que só o milagre pode libertá-lo e transformá-lo. Há um marido que você entende que só o milagre de Deus pode mudá-lo e transformá-lo. Há uma situação em casa, de família ou muito pessoal, que você entende que só o milagre pode mudar tudo. E talvez uma série de coisas que às vezes tornam a nossa vida dependente de um milagre. Uma série de coisas que às vezes nós nos sentimos impotentes, nos sentimos incapazes, que nós percebemos que não temos a solução nas mãos e nem tampouco a saída. E quando nós temos essa sensação de impotência, que não podemos, que não sabemos o que fazer, que perdemos totalmente a noção de poder realizar alguma coisa da qual nós nos sentimos totalmente incapazes, é hora de buscar o milagre de Deus. É hora de chegar e dizer: Deus, que o teu poder se manifeste, que o teu milagre aconteça. Porque a Bíblia, ela nos garante que o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Então você que está aqui, talvez como eu, que estou precisando muito de um milagre, e estou acreditando muito nesse milagre, nós clamamos e confiamos. Claro que a vontade de Deus é soberana entre todas as coisas, mas Ele glorifica seu nome através daquilo que Ele é capaz de fazer. Porque não teria sentido nós acreditarmos em um Deus que não é capaz de fazer coisas grandiosas. Por isso Ele é Deus. Por isso que Ele é chamado de Todo-Poderoso. Por isso que Ele é chamado de Deus dos milagres. Porque Ele é capaz de fazer tudo aquilo que o homem não pode fazer. Por isso diz a palavra, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, mostrando que o poder dele está muito além da nossa força ou daquilo que somos capazes de fazer. Então, nesta noite, se você necessita de um milagre, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo pelas redes sociais, você já percebeu que na vida do teu filho só o milagre, no meio da tua família só o milagre, na vida do teu marido só o milagre, na vida da tua esposa só o milagre, ou uma situação tão complexa, tão difícil, que foge do controle, e você entende que só o milagre? Faça a sua parte, clame por isso, porque o nosso Deus, segundo a Bíblia, é um Deus de milagres. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.